Olá, turminha! Voltamos aqui agora com a terceira parte da aula de hoje. Vamos ver agora gramática. E o primeiro aspecto que nós vamos estudar no dia de hoje são os possessivos, que estão aí na página 26 da apostila de vocês. Então, peguem a apostila, abram na página 26 e vamos conhecer aqui o que a apostila vai apresentar para nós. Primeiro, vocês já sabem que os possessivos são palavras que indicam posse, né? Indicam que algo pertence a uma determinada pessoa. É dizer, quem é a pessoa que possui algo ou a quem se refere um determinado elemento. Em espanhol, nós vamos dizer que los posesivos são palavras usadas para indicar posesión, pertenencia, es decir, quién es el poseedor de algo o a quién se refiere un determinado elemento, objeto ou persona. Aqui está a definição do que significa possessivos. É o mesmo significado, gramatical que nós utilizamos na língua portuguesa. Temos apenas uma diferença, que é a diferença na escrita. Justo aqui na palavra possessivo, em português nós escrevemos com 2 S's, em espanhol com S só. E isso é extremamente importante, porque não existe, 2 S's em espanhol. Então, eu preciso colocar atenção como que escreve este grupo aí gramatical, certo? E é claro que os possessivos, eles fazem parte do grupo dos pronomes. Em espanhol, nós vamos dizer pronombres, tá? Então, faz parte dos pronombres da língua espanhola. E aqui vocês têm alguns exemplos. Vamos ver o que se refere aos exemplos. Primeiro aqui, ele diz assim, ó, como se chama tua hermana? Mi hermana se llama Susan. Como se llaman sus hijos? Nuestros hijos se llaman Sebastián y Samuel. Nós vamos dizer, sabe como que diz gêmeos em espanhol? Gemelos, gemelos. Escreve gemelos com G e se lê gemelos. Bom, aqui nós podemos ver que esse rapaz está perguntando para essa menina, como que é o nome da irmã dela. Quando ele fala, como se chama tua hermana, ele está indicando, ou seja, quem é o possuidor de quem. Então, ele está perguntando quem é esta menina que possui, entre aspas, possui esta menina aqui que é amiga dele. Vamos imaginar que são amigos. Então, tanto ele quando se refere à menina, quanto ela quando diz o nome, está fazendo o quê? Uma relação de possuidor e possuído, certo? Aqui é a mesma coisa. Quando esse rapaz encontra os amigos dele e perguntam como chama os filhos, Ele está perguntando o quê? Os filhos que pertencem somente a eles, uma posse, certo? Então, ele quer saber quais são os nomes aqui dos meninos. Quando eles vão responder para o rapaz, que o nome, ou seja, está respondendo a pergunta dele, esses meninos pertencem àquele, é posse do casal. Então, aqui também ele vai transmitir que pertence somente a eles através do pronome. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo também vai explicar aí para vocês todo esse sentido do possessivo. Esse vídeo, essa indicação que está aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Tá pedindo para ser colocado. Então, prestem bastante atenção. Agora, na sequência, eu vou colocar para vocês. Hola, me llamo Pablo. Esta es mi mamá. Estos son mis hermanos. Esta es nuestra familia. Estas son nuestras tías.
Este es nuestro padrastro. Este es nuestro tío. Estos son nuestros abuelos. ¿Este es tu papá? ¿Estos son tus primos? ¿Cuál es el nombre de tu marido? ¿Tus hijos van a la misma escuela que Pablo? ¿Cómo está su esposa? Los posesivos son palabras usadas para indicar posesión, pertenencia, es decir, quién es el poseedor de algo o a quién se refiere un determinado elemento, objeto o persona. Pueden ser usados en singular y en plural. Então, aí vocês viram um resumo de tudo que eu expliquei de uma forma visual através do vídeo e também de forma gráfica através da explicação. Então, agora, voltando aqui para a apostila, ainda na página 26, vamos preencher este quadro. Vocês vão fazer junto comigo, certo? Então, vou falar assim, a hora completa é requadro. De mim, de ti, de él, de ella, de usted, de nosotros, de vosotros, de ellos, de ellas, de ustedes. Aqui nós temos todos os pronomes de referência. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Ele para masculino, ella para feminino e usted para formal. De nosotros, de vosotros, de ellos, de ellas e de ustedes são as pessoas que se referem ao plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. No português, isso seria, de mim seria meu, de ti seria teu, dele, dela, de você seria dele, dela, e assim por diante, certo? Aqui, de mim significa o que para nós? Mi. Então, o pronome possessivo de referência para mim é o mi. De ti é tu ou tus. De ele, de ella, de usted é su ou sus. De nosotros, nuestra, nuestro, nuestras, nuestros. Tem feminino, masculino, singular e plural. De vosotros, vuestra, madrasta, vuestras, hijastras. Vuestro, vuestros. Depois, na continuação, nós temos de ellos, de ellas, de ustedes, su, sus. Então, aqui o que nós acabamos de ver? Nós vimos todos os pronomes possessivos, desde a primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, com exemplos. Então, aqui, quando eu me refiro à primeira pessoa do singular, que sou eu, que sou eu, qual é o pronome possessivo que eu vou utilizar para indicar que a posse, algo pertence a mim, é o mi. Se for a coisa que eu possuo, se for singular. E se for duas ou mais coisas, aí eu vou usar a forma do mis. Se eu estou me referindo à posse de uma pessoa que é a segunda pessoa do singular, que seria o tu, que nós temos como referência o ti, qual vai ser o pronome possessivo? Vai ser tu, quando for o algo, o alguém que você possui, vai ser o tu para singular e tus para o plural. Se for de ele, de ella, de usted, significa que é ele, ela ou senhor e senhora, se fosse o caso do formal do nosso português. E aqui nós vamos repassar o possessivo para su. A tradução não é exata, mas se eu fosse usar isso no português, seria mais ou menos seu marido, seus filhos. Então, esse seu do nosso português seria o su do espanhol. Seus do português seria o sus do espanhol. De nosotros, ou seja, de nós,
O possessivo seria nuestra, singular feminino. Então, família singular é feminino, eu uso nuestra. Tias é plural, porque é mais de uma tia, e é feminino. Qual é a forma do possessivo que eu uso para nós? No plural, nuestras. E agora, eu tenho aqui a mesma pessoa que possui, ó. Quem possui é nós, nós outros. Qual é o pronome possessivo que eu uso para a palavra masculina? Nuestro, se for singular, e nuestros, se for plural. De vosotros, que seria o vós do nosso português, seria vuestra, o possessivo, para feminino singular. Vuestro, para o masculino singular. Vuestras, para o feminino plural. E vuestros, para o masculino plural. E se for de ellos, de ustedes, que é a terceira pessoa do plural, o possessivo vai ser su para singular e sus para plural, independente se é masculino, feminino, tanto singular quanto plural, só vai ter uma forma, certo? Então é fácil, né? Eu preciso ter domínio deste quadro. Eu preciso ter domínio de quais são os pronomes aqui que eu tenho a nível de possessivos, certinho? Agora, na continuação, vocês vão ter aí, ó, a hora de leitura. Vocês têm um texto aqui, ó. Esse texto vai ter umas perguntinhas abaixo de interpretação. O que diz aqui em cima? Fala assim, ó. Toda tu família vive cerca de ti? ¿Tienes algún pariente que vive en otro país? Actualmente, ¿esa es una situación común? Mucha gente se va de su casa para estudiar o trabajar en otro lugar. Vamos a leer ahora el testimonio real de una madre sobre su relación con sus hijos, que se fueron vivir lejos de ellas. Então, vamos agora ler o texto. Acompanhe a leitura. Diz assim: Rosário Mantilla, 65 años. Aprendí a desarrollar otras maneras de comunicarme. A mi hijo Carlitos lo mandó un banco a trabajar a México. Tenía solo 24 años. Hoy, 10 años después, sigue viviendo en el exterior, más precisamente en Seattle. E incluso se casó con una norteamericana. Hoy por hoy, si bien extraño su presencia, aprendí a desarrollar con mis dos hijos otro tipo de relación, con menos contacto físico, pero mucha cercanía. Mi hijo me llama todos los días y con Rosarito, la que vive en Nueva York, estamos con el Skype todo el tiempo. Descubrí otras formas de estar juntos, de comunicarnos. Tratamos de no perder esas cosas cotidianas. Mi hija, por ejemplo, me llamó por Skype el otro día y me preguntó cómo preparar una tarta de berenjenas. Fotito va, fotito viene y con el chat nos reímos sin parar. Me divierto como loca e sinto que seguimos muito unidos. Então, aí, nós estamos falando o quê? O que fala o texto? Nós não vamos traduzir. Não é certo ficar traduzindo o texto. Certo? Não é correto, porque senão vocês não vão se desprender do português no sentido da leitura, do entendimento. Então, eu vou resumir o que diz, mas não vou traduzir. Combinado? Então, aí está falando o quê? De Rosário, uma senhora de 65 anos. Ela está falando aí que ela aprendeu a se comunicar de várias formas diferentes, né? Então, ela diz que o filho dela, que chama Carlitos, né, foi trabalhar no México, mandaram ele lá trabalhar no México. E quando ele foi, ele só tinha 24 anos. Aí agora já faz mais de 10 anos, né, que isso aconteceu. E ele continua morando lá no México. E
Inclusive, ele acabou se casando com uma norte-americana. Aí fala assim que hoje ela aprendeu a se relacionar com o seu filho de outra forma, com menos contato físico, mas isso não fez com que eles não estivessem próximos. Aí ela fala assim que o filho dela liga para ela todos os dias, até para fazer uma comida diferente, como uma torta aí de berinjela, né? Ele liga, manda foto, não foto só das coisas que ele faz, mas também foto de como ele está, da família dele, e assim eles vão se comunicando, principalmente pelo Skype. Então, ela fala que isso não impede ela de estar em contato com ele, próxima dele, e isso ela faz com que muitas das vezes, ela acaba até se divertindo aí com as conversas que eles têm. Então, tudo isso está dizendo no texto. Aí na continuação, eu vou explicar, vocês vão responder, depois vocês veem a resposta junto comigo. O exercício 1 fala assim, ó, sobre o texto, contesta, verdadeiro ou falso? La mamá se llama Rosário, verdadeiro ou falso? Pongan B ou F. Então, vocês vão colocar V se vocês acham que é verdadeiro e falso se vocês acham que é falso. La mamá tem um único hijo que vive afuera. ¿Verdadeiro ou falso? Carlitos vive em México há 24 anos. ¿Verdadeiro ou falso? La mamá vive em Seattle. ¿Verdadeiro ou falso? Então, agora vamos ver qual seria a resposta correta. Vocês devem ter colocado assim. A. É verdadeiro. La mamá se chama Rosário. Mas é falso. La mamá não tem só esse filho que vive fora. Depois, Carlitos vive em México há 24 anos. Também é falso. Ele foi viver no México quando ele tinha 24 anos. E não que faz 24 anos que ele mora. Quantos anos faz que ele mora fora? 10. A mãe dele vive em Seattle? Não, quem vive é Carlitos. Então, aqui nós podemos interpretar o que está certo, o que está errado, de acordo com o texto. Agora, o segundo fala assim, como é a comunicação entre a mamãe e seus hijos? A. Hablam por internet sobre coisas variadas, cambiam fotos e se divertem muito? B. Hablan pouco por teléfono porque é caro, enviam fotos por e-mail? C. Sempre hablan por Skype os três juntos. A alternativa correta é a A. Hablam por internet sobre coisas variadas, cambiam fotos e se divertem muito, né? Então, eles falam de tudo, até receita eles compartilham. E o 3, la mamá está contenta com a situação? O que te parece? Está perguntando, a mãe está feliz aí com essa situação que eles vivem? O que você acha? Quando eu digo assim em espanhol, o que te parece? Eu estou perguntando a sua opinião sobre alguma coisa, certo? O verbo parecer, em espanhol, tem a finalidade de perguntar a opinião sobre determinado assunto, a sua preferência, o que você acha, sua opinião em relação a alguma coisa, certo? Seu ponto de vista. Então, aí pode ser uma resposta pessoal, porque está perguntando para vocês. Mas o meu traz uma opção de resposta e diz assim: sim, ella les extraña a sus hijos. Extrañar é sentir saudade. Em espanhol não existe a palavra saudade. Quando eu quero expressar isso, eu digo que extraño mucho una persona. Então, ela extraña sus hijos, significa que ela está com muita saudade, ela sente muita falta. Pero siempre estando em contacto, se siente muito unida a ellos. Então, mesmo ela sentindo muita falta, sentindo muita saudade, né? Ela está sempre em contato e acaba se sentindo até muito mais unida a eles do que antes. Certo, turminha? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Nós vimos os possessivos, vimos na primeira parte da aula o vocabulário, aprendemos a falar as letras do alfabeto, os dígrafos. Olha quantas coisas legais nós fizemos hoje. Então, a semana que vem, nós vamos continuar aí a nossa apostila. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Hasta luego, les extraño muchísimo. Besos.